Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo após as questões do Livro dos Espíritos, que é um convite para que possamos compreender as condições em que nos encontramos e nos esforcemos para nos melhorarmos. Sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações, né? São raros aqueles espíritos que são bons. Todos nós ainda somos imperfeitos e trazemos dentro de nós a tendência do bem e do mal. Mas, exatamente através do conhecimento, nós vamos entendendo a necessidade de nos melhorarmos. E o tempo que vamos demorar vai depender de cada um, do esforço que cada um vai fazer para vencer os vícios morais que ainda carregamos. Egoísmo, vaidade, inveja, enfim, todos os vícios que nos prejudicam. Nós sempre achamos que as deficiências que apresentamos é para prejudicar ao outro, ao contrário, né? Nós temos que entender que somos responsáveis por tudo que fazemos, de bom ou de ruim, né? Então, a gente vê que todos os dias nós estamos enviando pacotes, ou seja, está sendo registrado na nossa consciência aquilo que executamos, de bom ou de mal. Então, o nosso esforço é exatamente aumentar os nossos pacotes do bem e diminuirmos o pacote do mal. Assim, né, nós conseguiremos progredir a uma escala superior, a um mundo mais perfeito, onde nós vamos ver que o mal, a tendência do mal vai desaparecendo. Mas isso depende de cada um de nós. E para o estudo da noite, nós trouxemos uma lição do livro Segue-me, de Chico Xavier Emmanuel, que tem o título Teus Encargos, quer dizer, as tuas tarefas. E diz o seguinte do Evangelho: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. De Mateus, capítulo 5, versículo 48. E Emmanuel nos diz: cada qual de nós, conforme a lei que nos rege, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta do nosso próprio merecimento. Então, né, nós temos que refletir por tudo que passamos. Por que estamos nessa situação? Não é porque Deus escolheu, não, esse tem que ser assim, aquele, não. É de acordo com o nosso merecimento e a necessidade que nós temos. Então, nós estamos na profissão certa, no trabalho certo, com as pessoas certas, com o familiar, que mais vai nos ajudar a compreender essa necessidade de melhorar, de amparar e sermos amparados, porque nós não só amparamos, na maioria das vezes somos mais amparados do que amparamos pela nossa ignorância, como muito bem disse o nosso irmão Marcelo. Então, é fundamental que a gente reflita sobre nós. Por que eu estou nessa situação? Por que as pessoas que nos cercam são indiferentes, não são boas, né? Por que me tratam com grosseria, não são educadas, amorosas como eu gostaria? Então, mas é justamente vivendo nesse ambiente é que nossos corações vão ser sensibilizados para que possamos compreender a necessidade do bem. Então, ninguém está por acaso com A, com B ou com C. É pelo nosso merecimento. E quando começamos a compreender esta questão, então a gente começa a se esforçar cada vez mais para sermos melhores e recebermos aquilo que esperamos. A atenção, o carinho, a amorosidade que tanto necessitamos, né?
Mas se nós nada oferecemos, também não temos nada a receber. Por difícil que seja, é ali, naquela dificuldade, que nós vamos aprendendo e vamos nos melhorando. Para isso, é necessário que nós tenhamos não só vontade, mas boa vontade para vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo e conquistarmos condições melhores. E Emmanuel continua: observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividade de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em top de realizações a que por enquanto te pode consagrar. Então, o ambiente em que eu me encontro, esse é o melhor, é a melhor condição que eu tenho para que eu possa me melhorar. Então, nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele nos oferece. As dificuldades são importantes para vencer a nós mesmos, criar, dentro de nós esse ambiente da necessidade do esforço de melhorar e perceber quem nós somos, me conhecer, para a gente refletir e analisar as pessoas que conosco jornadeiam, porque muitas vezes é fácil a gente julgar: eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo, e o outro? O que tem feito? Eu já refleti sobre isso. Nós somos muito egoístas ainda. Pensamos em nós primeiro, mas não pensamos na dificuldade do outro, os problemas que o outro tem, principalmente o nosso companheiro de jornada. Muitas vezes nos maltratam, muitas vezes ele não tem boa educação, sempre está aborrecido, não dialoga, não tem amorosidade. Mas por que será isso? Exatamente porque nós temos dívida de amor para com esse ente que está vivendo sobre o nosso teto, juntos, porque é ali que é a escola de aprendizado, que vai fazer com que a gente sinta, a dificuldade do outro também através da nossa dificuldade, e compreendendo que isto é o melhor para o meu crescimento. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações e passamos por dificuldades. Se ainda não passamos, mas passaremos. Ninguém na Terra vai passar sem ter dificuldades. Uma hora vai chegar, A gente não quer, mas é a necessidade que nos traz para que possamos compreender, melhorar e ter a amorosidade para com todos, principalmente dentro de casa, nas relações de trabalho, onde nós muitas vezes somos bastante exigentes com as pessoas, queremos que as pessoas façam o melhor, e nós, o que temos feito? Que compreensão nós temos tendo com as pessoas que conosco convivem? Somos capazes de perdoar, de relevar? O que é que nós temos feito? Somos colaboradores ou somos apenas críticos? Então, vamos observar isso e refletirmos. Eu gostaria de ser criticado a todo momento, chamada a atenção por tudo que faço? Não, então por que eu estou fazendo isso? Então, esse é o princípio fundamental da boa vontade, que nós temos que reconhecer as nossas deficiências. Por isso que aqui nos chama os teus encargos. Quem eu sou, como eu estou me relacionando com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou uma pessoa agradável, fácil de lidar, colaboradora, ou sou sempre crítica, mal-humorada a todo momento? Então, nós temos que refletir sobre isso, E essas pessoas que estão ao nosso lado é para nos beneficiar. Olha a bondade divina.
Deus não abandona ninguém, ao contrário, Ele oferece condições, as melhores condições para que nós possamos progredir, atingirmos essa perfeição. Emmanuel continua: seja em casa ou na oficina, nos grupos de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. Então, nós estamos vivendo, né, em sociedade, porque nós não temos condições de vivermos sozinhos, né? Foi citado na caverna, por exemplo. A pessoa vivia sozinho e não tinha parada. Vocês já pensaram numa situação dessa? Você viver isolado e ter que ser um nômade, caminhante sem rumo? Então a gente vê que Deus nos beneficia, oferecendo pessoas que, embora difíceis, estão ali diuturnamente, nos convivendo conosco, muitas vezes nos aturando, né? A gente é que não percebe, a gente percebe quando os outros fazem alguma coisa, e nós? De que formas temos agido, né? Então, para esta reflexão exatamente que nos convida para que possamos adquirirmos essa perfeição, como é perfeito o vosso Pai, que é amoroso, bondoso para com todos, não faz diferença com ninguém e a todos olha igualmente. Então, nós temos que ser essa pessoa com possibilidade de agir, né? Agir no bem, colaborar, ser colaborativa e fazer tudo isso não esperando algo em troca, mas fazer para nos beneficiar, porque tudo que fazemos a nós mesmos estamos fazendo. Se fizermos o bem, estamos fazendo o bem a nós. Se fizermos algo que não é bom, estamos fazendo isto para nós. Estamos plantando essa sementinha que colheremos mais tarde. Então, por isso que o Evangelho nos convida, né? Para que possamos fazer o bem sempre, não importa quem, não importa se ficamos irritados, mas temos que sempre lembrar que nós erramos quando nos ficamos nervosos, irritados, né? Isto não é uma conduta para a prática do bem. Então, vamos repensar sobre as nossas ações, as nossas atitudes, porque é muito fácil observar o que o outro faz, e o que nós fazemos. Então, é fundamental que a gente reflita sobre isso. Sede perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, exortou-nos Jesus. Jesus sempre fez esse chamamento, e Ele exemplificou. Jesus jamais foi capaz de retrucar, de revidar, e nós? Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Então a nossa tarefa é sempre, mesmo diante de situação difícil, pensar nos benefícios que essa dificuldade nos traz como oportunidade de melhora. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas. No entanto, em se tratando de ti, é justo recorde que Deus nos fez a todos espíritos imortais, com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor. Então, o que Deus espera de cada um de nós, embora ainda sejamos espíritos imperfeitos, é que nós conseguimos, todos nós, atingirmos essa perfeição de amorosidade, sem interesse nenhum, sem depender de quem a quem, como foi nosso irmão André nos colocou, né? Nós ainda temos dificuldades em compreender o que é o amor. O nosso amor ainda é muito circunstancial, egoísta. Eu amo A, B ou C, D e E eu já odeio, né? Então a gente vê que o nosso amor ainda é muito egoísta.
depende de pessoas, mas esse amor, né, que Jesus se refere é igualdade para todos, sem diferenciar a quem quer que seja. Então, é isso que nós temos que aprender, né, para chegarmos a essa perfeição. E isso vai depender de cada um de nós. O tempo que iremos levar, não sabemos. Mas se temos pressa de atingirmos essa perfeição, nós temos que nos transformar o mais rápido possível, começando a observar a nós mesmos, como eu ajo, como eu penso, né? Para que a gente consiga atingir essa perfeição. Depende das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso pensar, né? Conservando, embora em todo tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação, teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores, realmente, nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distante da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Então, está aqui. A nossa tarefa, o nosso encargo maior é, em qualquer e em toda circunstância, sermos bons. Não importa as condições, a situação, cada qual se encontra na condição necessária, que vai lhe dar melhor oportunidade para progredir, ou seja, encontrar esse caminho do bem. E para que possamos ilustrar a lição de sede perfeitos, nós trouxemos uma lição do livro Nascer e Renascer, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição de 16, que diz: diante da perfeição, sede perfeito com nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todos nós estamos como aprendizes, né? Então, é nessa convivência de um com o outro, observando, analisando, é que nós vamos conseguindo crescer e nos melhorar. Todavia, a maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos que quão imensa é a distância que nos separa da meta. Então, vocês vejam bem que nós ainda sabemos da nossa pequenez, sabemos que estamos muito distantes desta perfeição, deste aprimoramento. Por quê? Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Então, como já sabemos, nós somos espírito eterno, né? E estamos nascendo e renascendo. Nós já somos espíritos multimilenares com muitas experiências, e a cada experiência nós estamos aprendendo um pouquinho mais, mas temos que apressar os nossos passos, né? Porque vimos que nós não retroagimos aquilo que já adquirimos, o conhecimento que já temos, ele permanece conosco, mas nós podemos paralisar, não progredir, né? Então é importante que a gente não pare esse progresso. Nós nascemos para sermos criaturas melhores. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Então, essa melhora, esse progresso vai depender de quem? De cada um de nós. Nós temos que nos esforçar. Esforçar de que maneira? Vencer os nossos vícios, vencer a nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, inveja, ciúmes, maledicência, que tanto males trazem a nós e que impede, né, o nosso progresso moral. Ninguém exige, sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser desde agora o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Então a gente vê que as nossas maiores dificuldades estão ao nosso redor, por onde
temos o hábito de caminhar, seja na família, seja na vizinhança, na comunidade em que convivemos, nos trabalhos, nos relacionamentos com as pessoas. Então, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade, nós temos que compreender as pessoas. É tão bom ser compreendido, mas o que temos feito também para compreender o outro, né? E como nós temos nos relacionado com gentileza ou com palavras ásperas, grosseria, né? Hoje eu não estou bem, então ninguém pode falar comigo, que eu já começo a ter respostas não agradáveis. Então esse não é o esforço que eu estou fazendo para ser melhor. Esquecer de nós mesmos e procurarmos tratar com compreensão a todos, não importa quem, mesmo que eu esteja passando por momentos de dificuldades. E só conseguiremos começar a entender isso através do conhecimento, sairmos dessa ignorância, né? Como disse o nosso irmão, o conhecimento é que nos liberta, faz com que a gente compreenda, né? Que nós ainda somos imperfeitos e precisamos nos melhorar, vencer esses obstáculos. O obstáculo não está no irmão, está em nós mesmos. Então, quando eu começo a refletir sobre mim mesmo, a minha natureza, né? Então eu começo a ter um avanço, como disse, centímetro a centímetro, porque nós não conseguimos dar grandes passos, mas já é uma vitória. Então, a gente começa a sentir a melhora dentro de nós mesmos, mas depende de quem? Somente de nós, de cada um de nós. Ninguém pede renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de imprevisto a migalha do que te sobra ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Então, vocês vejam bem que nós, né, não podemos renunciar aos bens materiais, porque dependemos dele, mas ao mesmo tempo em que lutamos por essa conquista, nós temos que saber amparar, socorrer os irmãos que caminham conosco, né, com um gesto, com amorosidade. Se eu não posso ajudar nada materialmente ou fisicamente, mas eu posso auxiliar através da palavra, de um bom conselho, sendo gentil, compreensivo, colaborando com a pessoa. Então existem diferentes formas, né, de ampararmos. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente mude a nossa atitude, o nosso modo de ser. Doar não só bens materiais. Os bens materiais é importante no momento de grande necessidade, é um alívio, mas muitas vezes as pessoas precisam de um ombro amigo, aquele que tenha paciência para ouvir, né? Nós vivemos num mundo muito apressado, onde não temos mais tempo para nada. Agora não posso, deixa para depois, mas não é depois que a pessoa precisa, é agora, nesse minuto, nesse instante, a necessidade, a aflição muito grande. Então, nós estamos doando algo de nós, que é muito mais importante do que doar bens materiais. Então, vamos refletir sobre essas possibilidades, né? Ninguém desempenhas ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas podes calar sem detença a palavra escura ou amargosa, capaz de emergir de teu coração para os lábios. Então, antes de fazermos qualquer crítica, vamos contar 1, 2, 3, ou como Chico nos ensinou, né? Beber ou colocar um gole de água na boca sem engolir, para que não possamos pronunciar nenhuma palavra e silenciar. Porque aquilo que falamos, aquilo que expressamos, magoa. E aquilo lá fica uma marca. E nós ficamos responsáveis por isso. Quando começamos a compreender isso, nós vamos evitar até, né, de responder, como Jesus nos ensinou, nunca revidar, né? Então é preferível a gente apanhar do que sermos os batedores, aquele que ofende.
Então vamos aprender a silenciar, a refletir, né? Para não nos comprometer cada vez mais. Ninguém aguarda seja o remédio para todas as doenças, entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Exatamente, as pessoas, né, que estão aflitas e precisam desse amparo, desse socorro, agirmos, né, como benfeitores. Um médico que alivia a dor, mas nós podemos aliviar a dor do sentimento, que é muito mais profunda do que uma dor física, né? E que muitas vezes pode levar ao desespero total. No mundo em que vivenciamos hoje, vemos a aflição cada vez mais presente, porque ninguém tem paciência com ninguém, está todo mundo apressado, ninguém pode parar para conversar, né? E hoje está se agravando cada vez mais, porque os pais não têm tempo mais para os seus filhos, entregam celulares, televisão, joguinhos, etc., para que os filhos fiquem ali num canto, sem se socializar. Nós estamos isolando, deixando de cumprir as nossas tarefas, né, de educadores, de pais, deixando esse espaço em que poderíamos ter o trato de amorosidade para com os nossos filhos, netos, enfim, todos aqueles que se aproximam de nós, né? Ninguém solicita prodígios e manifestações prematuras de fé, mas pode ser sem delonga o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Então, aqui nós vemos que tem pessoas que não têm fé nenhuma, né? Vivem naquele desânimo, desespero. Nós podemos amparar essas pessoas através das nossas atitudes, das nossas ações, com uma palavra amiga, né? E não sermos, né, esse incômodo ou empecilho no caminho das pessoas. Então, é fundamental que, através do nosso exemplo, possamos amparar, socorrer, principalmente dentro de casa, né? Onde nós temos as maiores dificuldades. Lembre, a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. Então, vocês vejam bem que nós temos que ser esse elo de alegria, de boa energia, para que possamos, né, adquirir cada vez mais a confiança das pessoas que conosco caminham, ajudando sempre, para que as pessoas sempre tenham a certeza de confiança, né, de que sempre será atendido nas suas diferentes dificuldades, de problemas que hoje vivenciamos. As mais famosas viagens inicia-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance desde agora, e a perfeição ser-nos-ás um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Então, para que possamos atingir, chegarmos a essa perfeição e mudarmos a nossa caminhada, aprendermos a ser bom em qualquer circunstância. Não importa com quem estejamos relacionando. O importante é termos esse bom sentimento, a pureza de coração, né? Não sermos omissos nas situações. Muitas vezes as pessoas, né, mascaram de bondade, mas na realidade está com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Não, vamos deixar isso de lado. Nós temos que vencer esse obstáculo dentro de nós, porque no momento em que conseguimos superar a nós mesmos, vencermos esses vícios, nós conseguiremos de fato amparar, socorrer por onde andarmos e por onde estivermos. E a doutrina espírita, nesse sentido, é um bálsamo que nos ajuda
através do estudo, do conhecimento, a fazer com que cada um possa fazer essa reflexão e se esforçar para ser criatura cada dia melhor. Portanto, é um convite, né, que nós só conseguiremos vencer a nós mesmos através do conhecimento da bondade divina, e que essa bondade, ela existe, mas exige um esforço de cada um de nós, porque temos que vencer a nós mesmos. E vencer a nós mesmos, com tantas deficiências que temos, não é fácil. Precisamos ter assim esse esforço de renúncia muito grande. Se não somos capazes de renunciar, nós não conseguiremos vencer a nós mesmos. E por isso mesmo nós vemos ainda um mundo marcado de maldade, porque são espíritos que ainda não compreenderam a necessidade de ser criaturas melhores. Então, eles estão encarnados, mas estão paralisados, porque não estão se melhorando. A reencarnação, ou estarmos nesse corpo físico, significa uma responsabilidade muito grande, que Deus nos confiou, nos deu a oportunidade para que possamos nos melhorar. Por quê? No corpo físico nós temos muitas possibilidades de agir, mas vai depender de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos refletir sobre as condições de perfeição que queremos atingir. Acredito que não tem ninguém que queira ficar paralisado, mas quer sempre estar em paz, tranquilo. Estar em paz e tranquilo é exatamente vencer os nossos vícios morais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para lutarmos contra nós mesmos. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo a Ele que nos ajude, que nos ilumine os nossos pensamentos, para que possamos perseverarmos na prática do bem, do amor e da caridade sempre, pois através da sua luz, do seu exemplo, nós conseguiremos trilhar o caminho do bem e nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos. Ajuda-nos, Mestre Jesus, permanecendo conosco, amparando-nos, socorrendo-nos quando estamos frágeis ou quase estamos desistindo dessa vontade de sermos criaturas melhores. Na certeza do seu amparo e do seu socorro, te pedimos, permaneça conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.